Olá, querido, graça e paz. Mais uma oportunidade maravilhosa nossa de poder estudar mais uma lição da nossa escola de discipuladores. Hoje a lição ela é muito interessante. Na verdade é a aula 3 com o título Vencendo os obstáculos do discipulado. Nós, na primeira aula, conceituamos discipulado. Na segunda aula, nós olhamos para os princípios para um discipulado bíblico cristão totalmente ordenado por Deus. E hoje nós vamos ver os obstáculos que nós precisamos vencer na nossa jornada de discipulado. Muito bem, alguns objetivos aqui da aula. Conhecer o processo de aprendizagem do discipulado através do exemplo de Jesus. Segundo objetivo, conhecer alguns obstáculos, que se colocam, que se opõem ao discipulado cristão. E nós vamos também refletir sobre alguns textos bíblicos que apontem soluções para a superação dessas dificuldades. Muito bem, gente. Primeiramente, é interessante falar que o discipulado ele é um processo. Ele é um processo dinâmico que exige a participação de todas as partes para que funcione bem, para que dê certo. Tanto pelo discipulador quanto para o discípulo. Precisa haver um contrato ali de aprendizagem, de dedicação, para que esse processo de ensinamento, esse processo de discipulado, possa ter um êxito, possa obter sucesso. Muito bem, eu gostaria de voltar aqui uma definição do pastor Eagle Paul Bauman, ou Bauman, não sei pronunciar corretamente, mas imagino que seja isso aí. Ele diz, olha, o discipulado, portanto, é o estilo de vida daqueles que foram encontrados por Cristo, que estão encarnando Cristo, ou seja, absorvendo o seu caráter e se entregando por ele e como ele às pessoas que estão em sua volta. Então, discipulado é tanto uma entrega a Jesus, como uma entrega à obra de discipular, como uma entrega às pessoas, para cuidar das pessoas, para orientar as pessoas, para discipular as pessoas. E tem um texto aqui interessante, Provérbios 27:17, que diz assim: as pessoas aprendem com pessoas, assim como o ferro afia o próprio ferro. Ou seja, o processo de discipulado envolve pessoas, envolve relacionamento, envolve participação mútua e nós não podemos nos esquecer disso. E nessa jornada de discipulado, podemos encontrar alguns obstáculos que precisam ser vencidos. E assim como eu falei sobre os princípios, existem vários outros obstáculos, mas os que mais se sobrepõem, se mostram no decorrer do discipulado, são estes 7 obstáculos que a nossa lição aponta. E eu espero que você esteja aí com a sua lição agora para participar junto comigo, para que você consiga a compreender e apreender tudo que for dito, acompanhando aí a sua literatura que foi disponibilizada. Então, gente, primeiro obstáculo que nós precisamos vencer na dinâmica do discipulado, no nosso exercício do discipulado, a falta de comprometimento com a missão. Sabemos que a missão foi dada, portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações. Uma missão direcionada para mim e para você. O que às vezes se opõe ou se coloca como obstáculo é a falta de comprometimento com a missão. E nós temos em nossas igrejas pessoas que estão nessa realidade, que não estão totalmente ou quase nada comprometidos com a missão de discipular. Lembrando que discipular não é evangelizar. Evangelizar compõe a dinâmica do discipulado, mas nós somos chamados para fazer discípulos, seguidores, imitadores de Cristo. Nós imitamos Cristo e transferimos para o nosso discípulo, aquele que nós vamos acompanhar e orientar, nós transferimos para ele os valores e os princípios também de Jesus. Então, o que falta, ou o que se coloca como primeiro obstáculo é essa falta de comprometimento com a missão. Às vezes nós nos comprometemos com Deus, vamos religiosamente para a igreja, damos o dízimo, ou
retornamos o dízimo, ofertamos, participamos de programações, mas nós não temos comprometimento com a missão propriamente dita, de fazer discípulos e discípulos efetivos. Olha, nossa igreja precisa se atentar a isso. Como é que vence isso? Pregação da palavra, compreensão exata da nossa razão de existência como igreja, fazer discípulos, propagar o reino de Deus. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Precisamos vencer esse obstáculo da falta de comprometimento com a missão. Um outro obstáculo é o pecado. O pecado, com certeza, é aquele fator separador, prejudicial entre nós e Deus. Por exemplo, alguns textos aqui. 1 Coríntios 11:1. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Palavra do apóstolo Paulo. Tiago 2:7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Tiago 2:7. São lições que nós observamos, meus irmãos, que vão nos ajudar a vencer o pecado. O pecado, ele é essa interferência na vida humana que prejudica o nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Deus, e precisamos buscar no Senhor orientação para vencer o pecado. E às vezes o pecado está tanto no discipulador quanto no discipulando, como naquele que nós estamos ensinando. Aí o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, nos orientar para o arrependimento e nos trazer estabilidade espiritual, meus irmãos. Precisamos buscar cada vez mais capacidade no Senhor, diligência para vencer os pecados, condenar os nossos pecados, primeiramente, e também daqueles que nós estamos discipulando e acompanhando. Há uma pergunta aqui: como ser exemplo se ainda existe uma luta contra o pecado em algumas áreas da vida? Olha só. Ser um discipulador significa que você precisa dar exemplo. Não é que você tenha que ser perfeito, mas que nós devemos exercer exemplo, dar um bom testemunho. É claro que quando nós servimos a Deus, quando nós estamos entregues totalmente à obra, o pecado ele não é um hábito, o pecado ele é uma interferência isolada. Às vezes nós cometemos erros, mas não habitualmente, mas cometemos pecados e isso pode potencialmente prejudicar nossa caminhada rumo ao discipulado cristão, ao discipulado efetivo. Precisamos vencer o pecado. Primeiramente os nossos e depois dos nossos irmãos. O terceiro obstáculo é o obstáculo da seguinte sentença: ainda não estou pronto. Quantas pessoas em nossas igrejas dizem: pastor, eu sei do discipulado, sei que eu devo cuidar de gente, sei que devo pregar o evangelho, sei que devo orar, mas ainda não estou pronto. Ora, a lição aponta para nós o seguinte: no momento em que Jesus habita em seu coração, muda sua história, te dá a capacidade de ser filiado pelo sangue de Jesus, te dá a capacidade de ser reconciliado com Deus através de um homem chamado Jesus de Nazaré, dá condições de você ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. A partir daí você é totalmente capacitado para discipular. Porque nós achamos que discipular é uma ação ou é algo que antes precede uma graduação, um estudo numa universidade. Claro que não, é algo natural, é somente comunicar aquilo que Jesus já fez em sua vida. Então, ainda não estou pronto, às vezes é uma desculpa que não é, ou não é uma justificativa bem aplicável no nosso tempo. O que devemos fazer? Devemos saber que se nós temos Jesus no nosso coração, a justiça dele habita em nossas vidas, então nós temos condições de dizer: Jesus é Salvador, mudou a minha vida e pode mudar a sua história. E aí Jesus nos capacita na caminhada. Precisamos vencer então esse obstáculo: ainda não estou pronto. E vamos lá. O quarto obstáculo é o contexto social e urbano da atualidade. Olha só o que diz. Conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos hoje uma vida fragmentada. Ele é dono ou precursor daquela filosofia líquida dos relacionamentos líquidos, que ele diz que os relacionamentos hoje é uma pocinha de água no asfalto que quando vem o sol evapora, vai embora. Ele está condenando a fragilidade dos relacionamentos, a efemeridade dos relacionamentos. Ele está condenando isso e nós estamos vivendo isso como obstáculo, porque as pessoas não estão se abrindo muito com
não, com as outras pessoas, não estão confiando, não estão buscando amizades e nós estamos nessa contramão. Olha só o que diz ainda interessante: o discipulado é uma tarefa artesanal, não industrial, em série, exige tempo e paciência. Então, meus irmãos, nessa sociedade que as pessoas estão cada vez mais individualistas, nós devemos insistir nos relacionamentos, no discipulado, no acompanhamento, no corpo a corpo, na conversa. Eu acredito que Deus cura muitos males através da conversa, através do amor, através das palavras bem ditas, bem pronunciadas, meus irmãos. Nós precisamos vencer esse contexto. Nós estamos num contexto muito atípico, ruim. Nós não podemos nos abraçar, falar perto. Nós estamos bem retidos, mas quando isso voltar ao normal, ou quando isso deixar e as coisas voltarem ao normal, nós precisamos investir em relacionamentos, não economizar abraços, não economizar elogios, palavras bondosas. Nós devemos ir na contramão dessa filosofia de vida atual que diz: você pode ser sozinho, feliz, individualista, você tem que seguir aquilo que você quer. Isso é uma artimanha de Satanás para ferir a igreja. Mas nós estamos lutando, discipulando vidas e dizendo: é interessante, importante investir nos relacionamentos dentro de nossas igrejas. Bom, o quinto obstáculo é a confusão teológica. O que é isso? Olha, nós temos uma série de conteúdos teológicos na internet. Pastor Lucim, pastor Cláudio Duarte, pastor Silas Malafaia. De vez em quando aparece até o pastor Fábio lá no Facebook da igreja. Vários. Essa confusão teológica pode trazer uma confusão também para as pessoas que nós estamos discipulando. E vão existir muitas dúvidas nas pessoas que estão começando a jornada cristã e você precisa ter preparo. Nós, como cristãos maduros, precisamos buscar orientação na parte de Deus para responder, ou para pelo menos buscar as respostas para as perguntas de confusão teológica cristã que às vezes chega para para as pessoas que nós estamos acompanhando, para os nossos discípulos. Então nós precisamos vencer esse obstáculo aprendendo mais da palavra de Deus, nos capacitando, imergindo praticamente na palavra de Deus para obter conhecimento, e o conhecimento vai ser necessário para nós sanarmos as dúvidas mais prejudiciais para o nosso discipulando. Assim nós devemos ser. O discipulador precisa agir como um protetor e orientar o seu discípulo biblicamente e com clareza. Então, a função do discipulador é de orientar, é de dar clareza à Bíblia para que a pessoa, o nosso irmãozinho, irmãzinha que está crescendo no Evangelho, possa compreender bem. Você, discipulando, você que está me ouvindo, você tem que exercer esse papel. O sexto obstáculo é o discipulador dono da verdade, ou seja, quando nós achamos que somos os donos da verdade. Quando nós não damos espaço para outras oportunidades, somos controladores, isso é um obstáculo. Quando a gente é metódico, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, nós somos generais. Não, nós temos que dar espaço para a criatividade, nós precisamos ser pessoas cada vez mais amáveis, compreensivas. Nós não podemos censurar os nossos discípulos, porque a igreja ela precisa entender que há um momento certo para divertir, e no começo da vida cristã nós estamos instruindo, nós estamos construindo bases da fé cristã. Nós não podemos ter aquele olhar de censura, mas nós precisamos ter aquele olhar de misericórdia. Nós precisamos vencer esse obstáculo que é o discipulador, dono da verdade. E por último, nós devemos também vencer esse obstáculo aqui, relacionamento fechado e exclusivista. Isso significa quando nós controlamos o relacionamento, quando nós não damos espaço para que o discipulando possa crescer. Como é que a gente vence isso? Nós vencemos isso preparando o ambiente da nossa igreja, tendo programações para idosos, programações para mulheres, para crianças, para jovens. Nossa igreja precisa ter um espaço para que nas suas classificações, nos seus grupos, de pessoas, possam viver e conviver, desenvolver relacionamentos saudáveis. Chega um jovem na igreja Batista em Timbuí, tem um ministério jovem, tem um ministério que está trabalhando. Chega uma mulher
que está querendo um chá de bebê. Olha só a coisa bonita, apresentar uma criança, a MCM vai lá, ampara, cuida e vai orientando. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso que nós devemos fazer, investir em relacionamentos, em corpo, em comunhão. Então, como nós vencemos esse relacionamento fechado e exclusivista? Preparando nossa igreja um ambiente para receber todas as pessoas e pastorear e discipular todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga vencer esses obstáculos. E eu gostaria de repetir: o primeiro obstáculo, falta de comprometimento com a missão. Segundo, pecado. Terceiro obstáculo, ainda não estou pronto. Quarto obstáculo, contexto social, urbano da atualidade. O quinto é a confusão teológica. O sexto é o discipulador dono da verdade. O sétimo e último obstáculo é relacionamento fechado e exclusivista. Que Deus abençoe sua vida e depois nós vamos nos encontrar para interagir, para responder algumas perguntas. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida.